A paz do Senhor, igreja. Amém. Tome o vosso lugar por bondade. Louva a Deus, uma vez mais, está aqui para glorificar o nome do Senhor na minha casa, né? Posso dizer assim? É a minha casa, a pastora Erma sempre fala, aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa. E eu já sou alagoano. Amém? Graças a Deus estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Erma. Sempre que menciono a igreja em Alagoas, eu cito o pastor José Orisvaldo, nosso pastor, como um grande pai. E o pastor Erma é referência sempre um lord, um gentleman, como ele trata as pessoas. Não que o nosso pastor também não trata, e trata muito bem, mas eu acho a forma carinhosa que o pastor Erma sempre nos trata de maneira ímpar. Louvo a Deus pela sua vida, viu, pastor? E louvo a Deus pela vida da minha família. Minha esposa acho que só esteve aqui 2 vezes comigo, porque ou ela estava viajando, ou alguma coisa não bateu para que nós estivéssemos juntos. E hoje ela precisava voltar para Taquarana, e ela não poderia viajar à noite devido à dificuldade da visão. Então ela voltou com as crianças e agora à noite eu embarco para Campinas, onde eu vou cumprir ali 3 agendas e também dar um abraço na mamãe, nos irmãos e amigos que lá estão. Vamos à palavra do Senhor, queridos. Quero pensar com os irmãos alguns instantes neste tempo que nos foi dado para pensar a respeito da palavra de Deus. Confesso que é sempre maravilhoso pensar na Bíblia Sagrada, a responsabilidade muito grande e que sempre fico muito nervoso. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Esta é uma carta que eu aprecio muito, desde tenra idade. Sempre admiro o apóstolo Paulo, e a carta aos Efésios é uma das minhas prediletas. Quero ler 2 versículos com os irmãos, aqui capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Antes de nós entrarmos aqui nesses 2 versos, neste prefácio da epístola e saudação, vamos pensar um pouco a respeito deste apóstolo, da biografia deste homem. Quem era? Não tenho pretensão alguma de ensinar. Temos mestres aqui nesta igreja, mas vamos pensar um pouco a respeito da vida deste homem e aquilo que nós podemos aprender, trazer para nós com a vida deste servo de Deus. Quem que é este apóstolo Paulo? Veja, ele inicia a sua carta a esta igreja dizendo Paulo, vírgula. Quem é Paulo? Paulo, quero pensar aqui com vocês em alguns aspectos. Vamos pensar primeiro a respeito do nome desse apóstolo, porque chamado também de Saulo de Tarso. Em outra ocasião, Paulo passa a assumir o seu nome Saulo. Então, para nós entendermos rapidamente, ou a título de introdução, vamos entender aqui a origem
dos nomes Saulo e Paulo. Quando nós pensamos em Saulo ou Shaul, este nome era um nome comum até no hebraico. No hebraico ele significa pedido ou requisitado. Este era o nome também do primeiro rei de Saul, de Israel, o rei Saul, da tribo de Benjamim. E o apóstolo Paulo, também da tribo de Benjamim, como ele mesmo cita em Filipenses capítulo 3, versículo 5, também recebe esse nome de Saulo, este nome que é importante para o meio onde ele vive. Este nome Saulo vai se referir à sua identidade judaica, à sua formação farisaica. Ele vai também se referir ao pertencimento dele à sua tradição em Israel. Ele nasce judeu, é criado na lei e é zeloso pela Torá. Este é Saulo. Mas Paulo, por que Paulo? Algumas pessoas entendem que ele teve um nome trocado, quando na verdade o apóstolo Paulo não teve o nome trocado. Este Paulo ou Paulus, que é oriundo do latim, ele significa pequeno, humilde. Este agora, que é um nome romano, não mais hebraico, ou seja, era natural que muitos cristãos da diáspora tinham os dois nomes, tanto o hebraico quanto também este grego de origem romana. Então agora ele, que era um homem, o Saulo, como diz Atos capítulo 13, versículo 9, agora recebe este nome, adota esse nome romano, adota esse nome grego, agora dizendo que ele é pequeno, que ele é humilde, um nome hebraico, um nome greco-romano. E veja o que Deus faz. Eu fico pensando, se outrora ele era requisitado por toda a sua função, por todo o seu respeito, se ora ele era pedido por conta da sua tradição, por conta do seu conhecimento, por conta da escola que ele participou, por conta da sua formação cultural, intelectual, agora, quando apóstolo do gentil, ele é pequeno, é humilde, mas é um gigante no reino dos céus. Às vezes nós parecemos que achamos alguém muito grande, mas Deus transforma esses seres gigantes em pequenos, quebra estes homens gigantes para se tornar pequenos diante das pessoas, mas no reino dos céus faz um movimento enorme. O apóstolo Paulo, que agora é um pequeno, que é um humilde, escreve a maioria das cartas do Novo Testamento e é a base da nossa teologia, é a base da nossa doutrina cristã nos dias de hoje. Este é o apóstolo Paulo. Mas de onde ele vem? Por que Saulo de Tarso? E o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso vai traduzir para nós em algum conhecimento, alguma informação? Tarso quer dizer simplesmente a cidade de onde ele nascera. Era muito comum os irmãos, quando leem a Bíblia, enxergar que as pessoas eram vinculadas à sua cidade. O próprio Cristo, Jesus, era conhecido como Jesus de onde? De Nazaré. Nós vamos encontrar aquele rico que foi lá e comprou o túmulo de Jesus Cristo. Da onde que ele era? De Arimateia, o José de Arimateia. Aquela mulher de Magdala, a Maria Madalena, sempre vinculado ali ao seu nome. Então, também não é diferente com o apóstolo Paulo, ou seja, Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, esse Paulo, ele cresce lá em Tarso, e já volto a falar um pouquinho de Tarso, para os irmãos poderem entender aqui este momento inicial, mas ele vai crescer aos pés de Gamaliel, ele vai ser
um discípulo instruído na escola de Gamaliel, ele vai ser um talmidim deste homem, e esta escola, uma escola rabínica, que nós conhecemos ao lermos a Bíblia Sagrada, veja, irmãos, todo mundo conhece a história de Paulo, sabe que ele era perseguidor da igreja, sabe que as pessoas tinham medo, pavor dele. Lembra de Ananias? Deus falando com Ananias para ele ir orar por Saulo, e ele não queria, porque tinha um homem que era perseguidor da igreja. Como eu vou orar para um sujeito que quer me matar, quer a minha morte? Mas agora, este Saulo, ele é transformado. Este Saulo, que é um perseguidor, que é um homem terrível, ele participa de uma escola chamada Iléu, e para os irmãos terem ideia, essa escola, ela era a escola que tinha uma interpretação mais amena. Imagina a pior. A escola de Iléu, irmãos, era conhecida por sua interpretação flexível da lei. Imagina como era a interpretação da escola Shammai, quão duro eles não eram. E agora este apóstolo que é criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel é aquele que aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 ao 39, que se levanta para defender os discípulos, falando: irmãos, não é bom que a gente dê cabo à vida deles, porque se nós fizermos, surgiu alguns que se levantaram, morreram, e se foram seus discípulos, mas se é de Deus, permanece, se não é de Deus, vai dissolver também. Então, ele age ali como defensor, fazendo uma apologia do Evangelho, dos discípulos de Jesus Cristo. Essa é a escola que este homem cresce, que este homem é educado, que este homem é instruído à luz da lei, lá em Tarso. E por que Tarso é importante na vida do apóstolo Paulo? Para nós entendermos algo maravilhoso, para nós entendermos o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Às vezes nós não entendemos como é que alguém chegou a determinado lugar. Deus, irmãos, Ele está olhando para mim e para a sua vida desde o primeiro momento da nossa história. Você lembra de Jeremias? Jeremias começa a reclamar com Deus, falar que ele era uma criança, que ele não tinha condições. Deus fala: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu já tinha dado você por profeta, você não é alguém do acaso, Deus escolheu você e está moldando a sua trajetória para uma obra que Ele escolheu para você. Então somente permita-se Deus ir trabalhando na sua vida. Então somente permita que o Espírito Santo vá modelando, conduzindo os seus passos. E ao olharmos para a vida deste apóstolo Paulo, ou Saulo, ele, é interessante a gente observar a biografia dele, a vida dele, porque Tarso é importante na vida deste homem. Tarso não era uma cidade qualquer. Note, Tarso era um centro helenístico, um centro onde havia várias pessoas de diversos países. Ali havia pessoas falando idiomas diferentes, culturas diferentes. Naquele lugar era uma cidade universitária, tão importante quanto Atenas e Alexandria, aquela cidade. Ali em Tarso, irmãos, tinha o domínio romano naquela cidade, ou seja, onde Roma dominava, colocava ali a sua sede, ele impunha também o seu idioma, ou seja, as pessoas naturalmente já começavam a falar outros idiomas e abrindo fronteiras. Esse era o movimento helenístico que surgiu para também Deus usar para a expansão do Evangelho. Deus utiliza deste homem, que era um homem fiel à lei, agora que cresce em Tarso, uma cidade importante, um centro do comércio, esta cidade onde Paulo vai crescer, vai ajudar a nós entendermos por que Paulo foi tão importante para a pregação do Evangelho aos gentios. Paulo falava grego fluente.
porque cresce num ambiente como aquele. Paulo conhecia a cultura helenística. Talvez você não entende por que você está inserido naquele lugar tão difícil. Deus está treinando você para algo. Talvez você não consegue compreender por que você está participando, tendo que entender algumas coisas que talvez você nem tenha interesse. Deus está trabalhando para colocar você em lugares que você ainda não imagina. Quem imaginaria que aquele homem, perseguidor dos judeus, perseguidor dos cristãos, se tornaria o maior missionário de todos os tempos, se tornaria simplesmente o mais perseguido de todos? Deus sabe como trabalha. Então somente aceite o Espírito Santo conduzir a sua vida. Então somente permita o Espírito Santo conduzir os seus passos, e você vai desfrutar do caminho, dos passos verdejantes que o pastor tem para a sua vida. Aleluia. Este apóstolo Paulo sequer sabia. Irmãos, você não precisa saber. Você não precisa saber, você só precisa aceitar o que o Senhor Jesus tem para você. Isso é fé. Senhor, conduza a minha vida. Aleluia. Por Tarso ser uma cidade onde o Império Romano sitiou e governava, ele adquire a cidadania romana. Então ele não é apenas um judeu, ele também é cidadão romano. Você vai ler isso em Atos capítulo 22, versículo 28. Agora, ele é capaz de dialogar com diversos tipos de pessoas. Agora, ele, por estar inserido naquele lugar, ele adquire cultura, conhecimento, ele adquire um vernáculo tão grande que o rei Agripa, quando escuta ele fazer a sua autodefesa, fala: ah, esse camarada está delirando, as muitas letras te matam. Tudo porque Deus permitiu ele estar naquele contexto, para que Deus pudesse usá-lo. Deus vai usar você. Deus vai usar as ferramentas que Ele está colocando em suas mãos. Isso não ficará à toa, isso não será jogado fora. Deus não desperdiça a ferramenta. Lá na lavoura do Senhor, eu estou numa terra lá que tem muitos agricultores. As pessoas chegam no cartório: eu sou agricultor, sou agricultor. Chega uma pessoa toda, tem a mão mais lisa que a minha, e diz que é agricultor. Na terra dos agricultores. E chegando na lavoura de Deus, lá tem todas as ferramentas. Nenhuma fica parada. A sua ferramenta será útil na casa do Senhor. Ele só está preparando, Ele só está preparando, Ele só está preparando para o momento oportuno. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus prepara este homem culturalmente para fazer a ponte entre o judaísmo, entre o mundo grego e o Império Romano. Deus prepara este apóstolo, este judeu, este fariseu, este helenista. Deus prepara este homem, que era um perseguidor, um zeloso por excelência da lei, para ser a ponte para o Evangelho no mundo em que ele desprezava. Aleluia. Deus está preparando você para algum lugar muito específico. Deus está preparando esta ferramenta para algo muito específico. Eu não imaginaria que eu estaria aqui no estado de Alagoas, mas achou graça em Deus me colocar neste lugar, e eu estou aqui à disposição de Deus. Se Deus soprar para onde Ele quiser, Senhor, eu estou à sua disposição. Que nós possamos estar à disposição do Senhor. Deixa Ele preparar a ferramenta, porque você é vaso excelente. Lembram que Deus falou para Ananias? Ele é vaso excelente. Você é vaso excelente. Você é vaso excelente. Você foi eleito, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então este apóstolo Paulo, aleluia, é preparado para isso. Ele é a própria personificação, vamos dizer assim. Ele, que Deus vai trazer para confrontar algumas coisas, algumas pessoas. Judeu por nascimento, romano por cidadania, helênico por cultural e cristão por graça. Ele personifica o que ele vai ensinar aqui, aos Efésios. O que você está vivendo será ensinamento para alguém lá na frente. O que você está passando hoje será ensinamento para alguém amanhã. Aproveita essa escola que você está passando, porque você vai usar ela para ensinar alguém amanhã. Deus não perde tempo, Deus não está gastando tempo com você, Deus está investindo em você, porque você vai produzir em nome de Jesus, vai gerar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que você seja uma tamangueira, como que dá franta? O que dá tâmara? Como que é o nome da fruta? Tamareira, tamangueira. Tamangueira é árvore seca, Deus me livre, né? Aquela que Jeremias falou que passa a bênção e ela não vê. Você não é tamangueira, você é uma árvore frondosa. Tamareira. Ainda que o que você esteja plantando você não veja, ainda que os frutos cheguem a 70 ou 80 anos à frente, mas vai dar fruto em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que você não veja, vai frutificar. Estava estudando a lição da semana passada da EBD, da Escola Dominical, aqui lá em Itaquarana não é EBD, é EBS, né? No sábado. Então, eu estava pensando, este Abraão é uma tamareira maravilhosa. O homem crê em algo que ele não vê, vai passar 4 gerações para poder frutificar. Simplesmente permita Deus agir, vai frutificar em nome do Senhor Jesus. A sua família, a sua casa, os seus serão alcançados por isso que você está passando. Eu digo sempre, eu colho bênçãos das orações da minha mãe, eu colho bênçãos das orações lá do passado, quando minha mãe dobrava o joelho, ainda dobra hoje para orar por mim, e eu estou aqui desfrutando, porque alguém está lá permitindo Deus agir. Deixa Deus agir, que alguém vai desfrutar, você vai desfrutar as bênçãos de Deus na sua vida. Vamos seguir? Aleluia, glória a Deus. A vida de Paulo agora, ele é o símbolo desta união. Um judeu, rapidamente, da tribo de Benjamim, cidadão romano, fariseu, bem instruído. Ele, no início, persegue a igreja, ele participa, inclusive, do assassinato de Estevão, do apedrejamento do primeiro mártir. Sim, o primeiro, porque Cristo não foi mártir, Cristo se entregou por nós, e aleluia, e glória a Deus por isso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas esse homem, um dia eu vi o pastor, eu fui num evento chamado Homens de Honra, e eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes pregando o seguinte, com todas as divergências e alguns pontos teológicos, no entanto, ele chamando o apóstolo Paulo de algo que os meus irmãos lá de Itaquarana conhecem bem, não sei se os irmãos aqui conhecem, chamando ele de boi bravo, porque ele se levantou contra os agriões. Aí eu aprendi o que é agrião, agora eu sou agricultor também, irmão, já estou aprendendo tudo. Agrião é aquele ferro que usa para domar o boi, não é isso? Você é um agrião na mão do Senhor Jesus. Deixa vir o boi bravo que Deus vai mudar, Deus vai domar boi bravo aqui, hein? Tem ponta aguda aqui na mão do Senhor Jesus Cristo. Tem pontas agudas aqui na mão do Senhor. Saulo, você não sabe o que você está fazendo. Deus o derruba do cavalo, do camelo. Eu sei que ele cai por terra, não sei de onde. De moto ele não estava,
nem de carro, mas em algum lugar ele caiu. Naquele momento ele enxerga, ele vê e reconhece: quem és, Senhor? Quem é Senhor? Ele tem agora a sua conversão, o próprio Cristo. É por isso que ele bate no peito: eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E o tempo todo você vai ver as cartas do apóstolo Paulo, ele fazendo defesa do seu apostolado, porque ele é apóstolo, não chamado por homem, mas convicto que ele é chamado pelo próprio Cristo Jesus. Foi Cristo quem chamou você, foi Cristo quem chamou você. Tenha essa convicção: foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora Paulo convertido se torna então o maior missionário. Vai pregar o evangelho para todo lado, vai sair para a Ásia, para a Grécia, vai para Roma, para todo canto. Agora ele vai pregar até, irmãos, em Atenas, vai pregar até para filósofo. Chega lá, o que vai falar para filósofo, irmãos? Vai pregar com base na brecha que eles deixaram. Tem um altar aqui que está estranho, tem o Deus desconhecido. Espera aí, se você não conhece, eu conheço. É o Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso. Deus vai abrir porta para você falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai abrir porta, e Ele já tem aberto. Às vezes alguém chega do seu lado meio que cabisbaixo, reclamando da vida. É Deus abrindo porta para você falar que Ele entra com a solução, que Ele entra com a vida, que Ele entra com a cura, que Ele entra com a salvação, que Ele entra na casa e transforma o homem, tira o homem de um charco de lodo profundo e coloca os seus pés sobre a rocha, e a rocha é Cristo, Cristo Jesus. Aleluia! Permita-se ser um apóstolo Paulo dos dias atuais. Ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja imitador de Paulo também aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Este apóstolo Paulo, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai escrever essa carta. De onde? Posso beber essa água aqui? Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Ele vai escrever essa carta. A maioria dos entendidos aí, que eu não sou entendido, eu simplesmente copio e colo. Vou lá, leio. Então, e está aqui, né, gente? Mas, veja, 60, 62, depois de Cristo, que ela vai de encontro com a informação de quando Paulo está preso na sua prisão domiciliar, ali em Roma, Atos capítulo 28, e neste momento, ele escreve esta carta aos Efésios, que também, junto com esta carta, ou chamadas cartas da prisão, ele escreve Colossenses, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Neste momento, ele vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso. Mas escrever uma carta para a igreja de Éfeso exige de nós entendermos um pouquinho a respeito de Éfeso. Rapidamente, poucas coisas, e a gente já entra ali no versículo 2, porque nós estamos pensando aqui a respeito do Paulo, apóstolo. Eu fechei a Bíblia aqui porque essa página está caindo. Só que eu não quero abandonar essa, tem um monte de Bíblia lá, mas essa Bíblia é maravilhosa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí ele vai escrever agora essa carta. Mas, irmãos, olha o contexto de Éfeso. Olha a carta que ele precisa enviar, o que é que ele precisa defender, e o que é que ele precisa ensinar para aquela igreja. Veja se nós conseguimos extrair alguma coisa e encaixar nos dias de hoje para a nossa aplicação pessoal.
A cidade de Éfeso, irmãos, pensando aqui num contexto histórico breve, a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes da província romana na Ásia, a atual Turquia. Esta cidade era centro comercial, político e religioso. Esta cidade de Éfeso ali era como se fosse, vamos pensar, Nova York, sei lá, Washington, aqui no Brasil, sei lá o quê, Maceió, por que não? É o centro, tem que puxar sardinha, né, irmãos? Veja, o apóstolo Paulo vai enviar uma carta para este povo que é importante, para esse povo que está num centro relevante, numa cidade onde tem um famosíssimo templo, como diz o pastor Herman, um superlativo absoluto aqui, famosíssimo templo, né? Esse templo, que era o templo de Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O pessoal se gabava, o povo de lá se gabava por ele. Uma forte presença do paganismo, uma forte presença de magia, uma forte presença de culto a deuses pagãos. Esse templo de Diana em Éfeso, que era dedicado a Artemis para os gregos e Diana para os romanos, mas se tratava da mesma pessoa, localizada na cidade de Éfeso. Este centro que nós citamos aqui, irmãos, tinha ali uma importância terrível e que influenciava na vida das pessoas, inclusive dos novos cristãos. Quantas coisas nos dias de hoje têm influenciado na nossa vida. Daí a importância de nós amarmos a palavra de Deus. Daí a importância de nós nos apegarmos com a Bíblia Sagrada, que é ela quem nos instruirá a trilharmos, mesmo em dias aonde o império político, o império cultural, aonde todas as coisas divergem da palavra, mas a palavra, irmão, ela vai nos moldando, orientando, tirando-nos destes caminhos que conduz à perdição e nos leva para o céu, e nós vamos poder um dia gritar, como o salmista grita no Salmo 119, verso 71, se não me foge da memória: foi muito bom ser fustigado para aprender a tua palavra. Aleluia. Foi muito bom sofrer, mas aprendi a tua palavra, caminhei pela tua palavra, fui conduzido pela tua palavra. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Esta cidade tinha ali rituais terríveis, rituais de danças pagãs, tinha ali naquele culto músicas ritualísticas, tinha ali possível práticas exóticas. Isso aí é uma divergência no meio teológico, e então a gente nem entra por esse caminho, mas havia um paganismo muito forte ali no meio daquela região. Éfeso era famosa pela prática de magias. Os irmãos vão ver em Atos 19, os irmãos convertidos queimando, muitas pessoas queimando lá os livros de magia. Está lá na palavra de Deus. Nós vamos encontrar este povo ali na Bíblia Sagrada fazendo então a queima de muitos livros de magia. E por quê? Porque o poder do Evangelho entrou. Aonde o poder do Evangelho entra, irmãos, as coisas velhas têm que ficar para trás. Aonde o poder do Evangelho chega, as coisas velhas ficam para trás. O mesmo apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora, quem já está em Cristo, ai, irmãos, é nova criatura. E Paulo precisa ensinar isso para esses irmãos em Efésios. Vocês são nova criatura. As coisas velhas precisam ficar. E eles precisam compreender algumas coisas.
Mas a carta é muito extensa. São 6 capítulos, mas ela é extensa, irmãos. Tem tanto ensinamento nessa carta maravilhosa. Tanta coisa rica nessa carta. E chega aqui para esse povo de Éfeso. Ele vai pregar para este povo que vive no meio de idolatria, de paganismo, no meio de rituais, no meio de cultos a deuses, culto a esta deusa. Eram pessoas, eram palavras de amuletos, usado como encantamento, proteção, rituais, fórmulas de poder. Isso era o que o povo de Éfeso pregava, era o que eles ensinavam. Mas é sobre isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, sobre principados e potestades. Mas a gente não vai para lá. Paulo vai escrever para este povo que está envolvido numa espiritualidade cósmica tão grande. Paulo está pregando agora sobre uma prostituição cultural tão grande. Irmãos, note, nós estamos em 2026, veja a letra das músicas, veja as telas, os filmes que se passam, tudo, e a cultura muda comportamento. Isso todos sabemos. O teatro, a cultura, aquilo que se mostra, ela vai moldando a realidade, e assim ao pouco vai quebrando, vai normalizando, e tudo isso estava incutido naquele povo. Então vem o apóstolo Paulo para ensinar esse povo que vivam nesse meio, mas sabendo que são pedras preciosas na mão do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós vivamos num período onde a cultura está empurrando, fazendo-nos querer engolir algumas coisas, mas nós protestamos pela palavra de Deus, mas nós resistimos pelo poder do Evangelho. Nós não estamos aqui para anuir, nós não estamos aqui para concordar, nós não estamos aqui para abraçar o que este mundo prega, o que este mundo vive, o que estão querendo impor. Nós estamos aqui para viver o que a palavra diz que nós somos. Nós estamos aqui para viver o que o Senhor Jesus Cristo diz para nós. Se o mundo todo vive na contramão, nós vamos então na contramão do mundo mesmo. Jesus Cristo falou: a porta do mundo é larga, mas a porta do céu ela é estreitinha. É necessário abrir mão de muitas coisas, é necessário para seguir a mim. Ele falou: negar-se a si mesmo, não só negar-se a si mesmo, mas pegar a sua cruz e pisar aonde eu piso. Seguir-me é pisar aonde eu piso. Deus convida-nos para pisar aonde Ele está pisando. Jesus Cristo faz esse convite para nós. Neste mundo que espelha Éfeso, Jesus Cristo está nos convidando para andarmos rumo ao céu. Não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sistema econômico, sistema político daquela situação, daquela época, tudo movimentava, tudo movimentava. Tinha um sujeito chamado Demétrios, que ele iniciou uma revolta contra o cristianismo, influenciando as pessoas a se levantarem contra os cristãos, porque o cristianismo estava causando problema para eles. É isso mesmo, o cristianismo precisa causar problema. Se nós estivermos dialogando com o mundo, tem alguma coisa errada. O cristianismo precisa, irmão, bater de frente mesmo. O evangelho sendo pregado ali estava diminuindo, por exemplo, a arrecadação no templo, que eles vendiam miniaturas do templo, e agora já não estava vendendo tanto, porque o evangelho estava sendo espalhado de tal maneira que as pessoas já não queriam mais aqueles souvenirs, já não queriam mais aquelas mezuzás. Então o evangelho começa a pegar na ferida. O evangelho começa a pegar, porque agora a gente já não dá mais
apoio. Àqueles que pregam contra a palavra de Deus. Eu fico estarrecido quando um cristão que carrega a sua palavra de Deus e apoia certos hábitos, certas ideologias que vão contrária à sua fé. Ou não lê o seu manual, ou simplesmente é um desobediente, contumaz e deliberado. Agora, o cristianismo está causando problema. Está causando problema nas finanças, está causando problema porque está diminuindo as pessoas no templo. O turismo de lá, quando as pessoas vêm visitar a cidade para visitar o templo, o evangelho está sendo pregado. Então a pessoa agora não vai só visitar o templo, agora ela chega e é convertida para o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo precisa ensinar esse povo, eles precisam tirar esse povo. Paulo precisa ensinar que o combate aqui agora é poder espiritual, domínio espiritual, Cristo exaltado acima de toda autoridade. Agora não é culto a Roma, agora não é culto a deuses, agora é culto ao Senhor dos senhores. Agora não é o templo, agora é o Senhor. O templo, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Deus se faz presente na sua casa, Deus se faz presente na sua vida. Não é mais aquele lugar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Acima de todo principado, acima de toda potestade, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Paulo agora começa a confrontar direto o sistema mágico, começa a confrontar esse sistema cósmico, começa a confrontar culto imperial, a deusa, começa a confrontar todas essas coisas. A rainha do céu. Agora Paulo está dizendo: o verdadeiro Senhor do cosmo não é Artemis. A rainha do céu não é Artemis. O rei dos reis é aquele que no princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. Ele está presente neste lugar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há alguém influente, não há alguém poderoso, não há alguém com recurso, mas há o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Efésios é uma carta escrita para os crentes, vivendo neste ambiente, idolatria, magia, sincretismo. Sincretismo. Parece que não, irmãos. Talvez aqui não tenha. Mas eu já vi um irmão perguntar qual era o meu signo. Está repreendido. Outro me perguntou se eu acreditava no anjo da guarda. Que sincretismo é esse? Que negócio maluco é esse? Isso aqui, irmão, não é conversinha de pregador não, porque eu nem sou pregador. Mas veja, e pregador também não anda com conversinha. Deixa eu fazer a correção aqui, né? Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. A situação da igreja, da comunidade cristã, era formada por judeus, gentios, que estava gerando uma tensão ali. Então era necessária uma carta. É por isso que é necessária a nossa reunião aqui, para aprendermos a palavra de Deus, que o nosso pastor José Orisvaldo vem ministrar, que o pastor Herma vem ministrar, para nós aprendermos e aplicarmos diariamente aquilo que nós aprendemos, para confrontarmos estas coisas.
para nós estarmos, como Pedro orientou, aptos, afiados para defender a razão da nossa esperança. Quantas pessoas, infelizmente, são confrontadas e sequer sabem rebater, argumentar alguma coisa a respeito do seu Cristo? É falta de vir no culto de ensino. Mas graças a Deus, ó, a igreja cheia. Glória a Jesus por isso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então ele vem aqui e começa. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos. Isso é maravilhoso. Aos santos. Paulo, ele não colocou nenhum codinome, não usou pejorativo nenhum. Ele está dizendo, essa carta é a santos. Aqui tem uma igreja santa. Aqui tem uma igreja separada. É ágios aqui a palavra. A palavra que ele usa é ágios, e essa palavra aqui, santos, ele está sendo muito honesto no mais profundo da palavra. Santo, santos, santos, separados pelo Senhor Jesus Cristo. Aos santos. É impressionante como o inimigo gosta de rotular a igreja de Deus. É impressionante como o inimigo gosta. Essa semana uma filha de Belial aí começou a falar mal dos evangélicos, querendo taxar. Mas quem intentará alguma acusação contra os santos, contra os escolhidos de Deus? Foi Ele que deu a vida por você. Você é santo, aleluia. Não importa o que dizem, Jesus te chama de santo, Ele te santificou. Aleluia, aleluia. Aos santos, aos santificados, aos moralmente perfeitos. Não que eu seja perfeito, mas Ele me tornou perfeito. Ele te tornou santo. Aleluia. Não que você seja alguma coisa, mas pela graça. Aleluia. Aos santos, separados, consagrados, pertencentes a Deus. Ele está literalmente classificando você ao nível mais elevado de todos os povos. Ele está dizendo, você tem uma identidade específica tão primorosa que talvez você não tenha compreendido ainda. Você faz parte de uma nação celestial. Você faz parte de um povo que um dia voltará como igreja ataviada de glória com o Cristo Jesus. Aleluia. Aos santos. Quando nós compreendermos isso, irmãos, nada mais nos para, porque eu sei que foi Ele quem me santificou. Sabe aquilo que tentam colar em mim? Não pega, porque eu sei que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, me lavou, tirou de mim todas as mazelas, retirou de mim todas as vergonhas e colou sobre mim um selo, o selo do Espírito Santo, o penhor, a garantia de que eu sou santo, que você é santa, Glória a Deus, aleluia. Mas ele não para por aí. Glória a Jesus. Ele diz, aos santos que estão em Éfeso e fiéis. Irmãos, Paulo, ele crava, fiéis.
Porque ele sabe, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem um texto em Romanos capítulo 8, se não me engano, versículo 26, ele vem falando, né? Portanto, alguma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. E ele chega lá no versículo 26, e os irmãos me corrigem aí se eu estiver errado. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando ele crava para os santos, para os fiéis. Não é aquele que faz negócio e não cumpre, não. Aos fiéis em Cristo Jesus. Aos fiéis em Cristo Jesus. Você é fiel em Cristo Jesus. Você é fiel em Cristo Jesus. Você não é fiel nos seus contratos, naquilo que você garante. Você é fiel em Cristo Jesus. E em Cristo você é fiel em todas as coisas. Em Cristo você é fiel em todas as coisas. Você cumpre todas as coisas, porque você está em Cristo Jesus. E aí chega o ápice do seu prefácio e da sua saudação, que eu acho a parte mais linda. A vós, a graça e paz. Ah, irmãos, a graça. Ah, graça, 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 graça. Oh, maravilhosa graça! Se não fosse a graça, aleluia! A graça nos alcançou, não sendo nós merecedores. A graça alcançou uma mulher pega no ato de adultério, antes mesmo dele morrer na cruz do Calvário. Se não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça me alcançou num charco de lodo. A graça me alcançou como eis isso, eis aquilo. A graça te alcançou como eis mentiroso, como ex-fofoqueiro, como ex isso, ex não sei o que. Agora você é santo, você é fiel, porque a graça é Cristo Jesus. Aleluia. A graça se revelou a nós, a graça se manifestou a nós, a graça se materializou para que eu e você pudéssemos nos tornar santos. Maravilhosa graça. Tito fala dessa graça, Paulo falando a sua epístola a Tito, ele fala sobre essa graça. Que graça, que graça. Eu e você não podemos nada. Ah, irmãos, nós não temos condição nenhuma. Mas pela graça, não há uma palha que eu possa mover para alcançar alguma coisa, mas pela graça, eu tenho garantia da salvação, pela graça eu tenho um nome escrito no livro da vida, pela graça eu tenho uma morada, pela graça eu estou esperando a trombeta tocar, pela graça estamos aqui nessa noite, pela graça, aleluia. Glória a Jesus, é a graça. Simplicitamente, bem simples mesmo, bem simples. Favor imerecido, não dá para explicar. Não dá para explicar essa graça. Graça e paz. Que paz é essa? Que paz é esta que nós estamos vendo aqui? A Irene é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que ultrapassa toda a compreensão do homem. E essa paz somente Ele pode dar. Ele diz assim, ó: deixo-vos a minha paz.
A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ah, não há dinheiro nas Ilhas Maldivas que pague. Não há dinheiro no maior e melhor spa do mundo que pague. Mas se você tem Cristo, a paz no vale. Se você tem Cristo, a paz na tormenta. Se você tem Cristo, a paz na cova dos leões. Se você tem Cristo, a paz na fornalha de fogo. Se você está em Cristo, a paz diante dos gigantes da vida. Se você tem Cristo, a paz na sua vida. Ainda que todas as coisas estejam cooperando contra você, a paz, você consegue dormir, colocar a sua cabeça no seu travesseiro e ter um sono reparador e uma noite de vitória, porque a paz da parte de Deus. É por isso que o demônio fica endemoniado. Ele olha para você e fica doido, irmãos. Ele olha para você, vê você passando, a empresa está, as finanças, a saúde, o relacionamento familiar. Mas esse camarada está sorrindo por quê? Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, a paz do meu coração, aleluia, a paz da parte de Deus. A minha segurança não está nas coisas deste mundo. A minha segurança não está no cartório. A minha segurança não está na estrutura. A minha segurança está no Senhor Jesus Cristo. A minha segurança está naquele que transmite paz. Aleluia. Ele transmite paz ao seu coração hoje. Ele transmite paz ao seu coração hoje. Ele transmite paz ao seu coração nessa noite. Ainda que você chegou aqui atribulado, hoje entra a paz na sua alma. Entra a paz que excede todo o entendimento. Não há nenhum ser influente nesse mundo que possa te dar a paz. Mas o meu Jesus entra na sua vida hoje para transmitir paz e esperança para você. É por isso que ele pode dizer: não tenham medo, não se atemorizem. E ele fala com propriedade, porque eu sou a paz. Aleluia. Da parte de Deus. Que presente foi esse? Que presente foi esse, igreja? Que presente foi esse que desceu do céu? Pela graça, para me dar segurança hoje e eu poder gritar aqui: eu sou livre, eu sou salvo, eu tenho o nome garantido no livro da vida, porque a paz está dentro de mim, a paz está dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ah, irmão, nosso Pai. Paulo escolhia palavras, pastor. Ele não saía escrevendo qualquer coisa, não. É impressionante como esse homem escolhia cada palavra que falava. Nosso Pai. Eu vejo o pai entrando em falência para socorrer filhos. Eu vejo o pai virando o mundo para socorrer. Pai. O nosso Pai abriu mão do seu unigênito para socorrer uma raça que estava perdida.
O nosso Pai abriu mão do único da espécie para socorrer a mim e a você. O nosso Pai que abriu mão do próprio Filho, quanto mais não estenderá a mão para você. Paizinho querido está aqui nessa noite. O Paizinho querido, nosso Pai está aqui nessa noite. Ele tem o que você precisa. Ele é Pai. Pai tem provisão, Pai tem cuidado, Pai tem aconchego, Pai tem segurança. O Pai está aqui nessa noite. O Pai, o Papai do céu, o Abba, está nesta casa. Aleluia. E eu vou encerrar. E da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.